Nós temos hoje o tema da ministração é o que você não vê, mas Deus vê em você. O que você não vê, mas Deus vê em você. Esse é o tema desta noite. Vamos ler Juízes, capítulo 6, do versículo 11 por diante. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo de quem, minha gente? Diga, dos midianitas. Amém? A pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei, ou não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Só até aí. Quero que você sente, por gentileza. Amados, presta bem atenção nesse tema dessa ministração. O que você não vê, mas Deus vê em você. Presta sua atenção no recado de Deus para você que está aqui nesta noite. Sabe, uma das coisas que eu me preocupo muito é que existem pessoas que elas se acostumam com as lutas da vida, e as lutas, os problemas, tornam para tais pessoas como algo natural. Você pode sentar. Como algo natural na vida. A pessoa, muitas vezes, ela condiciona os problemas que estão passando, condiciona de uma forma natural. Às vezes o cara está passando por um problema muito duro, muito sério, e a pessoa, de repente, é aquela pessoa que ela olha para o problema de uma forma natural. Isso nos preocupa muito. Presta bem atenção no que aconteceu com Israel. A Bíblia diz que Israel, eles tinham saído do propósito do Senhor. A Bíblia diz que Israel fez algo que foi mal perante o Senhor. E o Senhor permitiu que durante 7 anos Israel ficasse na mão dos midianitas. Os midianitas, eles não davam tréguas, não davam trégua a Israel. Ou seja, pela desobediência de Israel, Deus permitiu que os midianitas e outros povos descessem, subissem, aliás, para Israel, subissem até o povo, e lá eles destruíam tudo que os israelitas plantavam. Sabe o que acontece? Eu vi que nessa história, você vê que as pessoas, se você analisar comigo, a Bíblia diz a partir do versículo 2, que como eles fizeram algo que desgostou ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: prevalecendo o domínio dos medianitas
sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha, preste atenção nesse versículo 3 agora. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel. E contra ele se acampava, ou se acampavam aquela multidão, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E, olha o detalhe, não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Presta sua atenção no que Israel fazia quando era perseguidos pelos amalequitas, pelos midianitas e pelos povos ali do Oriente, que subiam contra eles. A Bíblia diz que eles fizeram as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eles se escondiam. Durante anos, isso aconteceu em Israel. Isso durou cerca de 7 anos, quando o Senhor permitiu que Israel fosse atacada pelos inimigos. Aquele povo que ficava na caverna era os crentes, trazendo para nós hoje, que tinham os problemas, que tinham as adversidades, que sabiam o Deus vivo que tinham, o Deus vivo a quem serviam, e esse povo, chamado povo de Deus, o povo de Israel, eles se escondiam dos inimigos. Se escondiam dos inimigos, ou seja, era uma forma de uma defesa contra o problema de Israel. E o que era o problema de Israel? O problema de Israel eram os midianitas. O problema de Israel eram os amalequitas. O problema de Israel eram os povos do Oriente que Deus permitia atacar a Israel. O problema de Israel era justamente os inimigos de Israel. Israel, eles não entravam para o ataque, eles não se envolviam contra esses inimigos, eles se escondiam. E eu estava pensando hoje, que é justamente o que eu estava falando para vocês agora, no início. Tem gente que se acostuma com o problema. Tem pessoas que se acostumam com as adversidades na vida. E, queridos, eu quero dizer que tudo aquilo que você condiciona ao natural, aquilo que se torna a sua zona de conforto, o problema que você está passando e que você fica apenas administrando, está lhe fazendo escravo pelo meio, ou seja, pelo problema que você está enfrentando. Preste atenção numa coisa. Você é aquela pessoa que tem muita gente que faz o seguinte: ela passa, os problemas se levantam, se avolumam, as pessoas passam por momentos difíceis, perde a paz, perde a alegria, perde saúde, perde negócio, perde casamento, perde muitas coisas na vida. Tem muito crente desse jeito. E eles acham e pensam que isso é natural. Eles agem da forma natural. Ou seja, o pensamento, muitas vezes, ele faz você, esse pensamento medíocre, ele faz você não enfrentar a realidade daquilo que você deve enfrentar. É como se seu pensamento fosse adestrado, ou seja, o diabo ele faz a pessoa ser adestrada aos problemas, a achar os problemas que a pessoa está enfrentando de uma forma natural. É como a gente vê o adestramento do elefante. Quando o elefantezinho pequenininho, ele nasce, o que é que se faz? O adestrador, ele coloca uma pequena corrente em um pequeno, digamos, uma pequena árvore. E aquele elefante, ele tenta sair, mas aí a árvorezinha, a corrente está ligada à perna do elefante, e o elefante não consegue sair. Então o elefante
fica para lá e para cá brincando, mas ele sabe que ele está condicionado a ficar só naquele reduto. Ou seja, a mente, ela faz isso. Ela faz a pessoa ficar no reduto da zona de conforto. Aquele elefante, ele cresce, se torna um enorme elefante. Alguém chega, coloca um simples tamborete, amarra na perna dele um certo tamborete pesado, dá para segurar ali, e ele fica achando que está preso àquela corrente. Está preso àquilo que ele condicionou a alma dele desde pequenininho. Você sabia que o inimigo, ele tem uma forma de agir com a igreja do mesmo jeito? O inimigo é o seguinte: Satanás, ele faz muitas vezes o crente entra em problemas, adversidades, coisas ruins acontecem na vida do crente, e o inimigo não deixa esse crente achar que aquilo é ele agindo. Porque o crente, ele vai sendo adestrado aos poucos, como o povo do mundo lá fora, no mundo natural. Preste bem atenção, porque essa campanha da resposta é para mudar a sua maneira de pensar, a sua visão. Você vai entender hoje que existem forças espirituais agindo contra você, e você precisa sair desse marasmo de vida. Você precisa sair dessa corrente que tem adestrado você, acondicionado você a ficar achando que aquilo ali é natural. E deixa eu te falar mais. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, não reage contra os problemas, ele está igualzinho ao homem natural. A pessoa fica agindo como o homem natural. E a pessoa, ela é impedida por Satanás de lutar contra o próprio diabo. E eu vou te explicar por quê. Porque o homem, queridos, ele é fruto do meio. Diga, o homem é fruto do meio. E quando o meio te faz ver as coisas onde o mal está operando, de forma espiritual, através de uma ótica natural, você nunca se levantará para combater os inimigos que estão em sua vida. O senhor pode me explicar melhor isso? Posso. Quando você está em uma família, quando você está entre pessoas que estão dentro de problemas, adversidades, circunstâncias, coisas estão acontecendo de tudo quanto é jeito, e você visualiza aquilo como se fosse, não, isso acontece nas melhores famílias. Isso acontece na vida de todo mundo. Aí você começa a se comparar. Não vê fulano? Está acontecendo na vida dele. Interessante é que você procura até as pessoas aparentemente mais espirituais do que você. Se acontece na vida de fulano, quem sou eu? Então Satanás vai fazer tudo para você ter uma ótica que o problema que você está nele hoje é algo natural, que está acontecendo, que todo mundo passa por isso. Enquanto você vê o que tem acontecido de ruim em sua vida, como obra do acaso, como sina, como obra do destino, você está dominado pela ótica natural. Enquanto você pensar, isso acontece com todo mundo, você está dominado por uma ótica natural. Ou seja, preste atenção nisso, toda investida maligna, vista de forma natural, nunca te fará sair da sua zona de conforto. Toda investida maligna, vista de forma natural, nunca te fará sair da zona de conforto que o inimigo tem colocado em você. Como assim, pastor? Explique melhor. Todo problema que você vê, ele sendo como se fosse algo natural, a doença, as crises, problema no teu casamento, nos teus negócios, na tua família, um filho nas drogas, um esposo ruim, uma esposa ruim, um problema, a família não se converte, as pessoas dentro de casa resistem ao evangelho,
brigas dentro da família, olha, problemas e mais problemas, você vê isso de uma forma natural. Todo mundo passa por isso, pastor. Enquanto você está vendo desse jeito, você está na zona de conforto que Satanás tem colocado em sua vida. E você não consegue lutar, você não luta. Então, meus amados, abra os seus olhos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas. A igreja tem andado de uma forma, ela é sobrenatural, mas a igreja tem andado de uma forma tão natural, tão, digamos, carnal, que ela não vê que o problema, a adversidade, o filho nas drogas, o esposo no alcoolismo, a esposa com desvio de conduta, os filhos com desvio de conduta, as pessoas, a igreja, a maioria das pessoas não veem que é Satanás agindo por trás. A igreja, ela se tornou tão carnal, tão natural, que o problema lá no mundo, na vida de todo mundo, eu também sou igual a todo mundo. Então, as coisas espirituais, elas se discernem como? Espiritualmente. As lutas, as batalhas espirituais só se vencem com armas espirituais. Mas para você vencer suas batalhas com armas espirituais, vencer esse problema que você está passando aí, você precisa entender, primeiro, colocar dentro do seu coração: se eu estou com um problema na minha vida, problema na minha família, um problema na minha casa, um problema nos meus negócios, minha vida toda amarrada, eu estou vendo destruição na minha vida em algumas áreas, eu preciso entender que isso são áreas em que Satanás tem lançado os dardos inflamados dele. E ele lança os dardos inflamados dele, só que ele é muito sutil. Ele lança de uma forma em que tudo aparentemente se torna tudo natural. É muito natural. As coisas, hoje em dia a igreja, as pessoas na igreja, elas vivem se comparando. Então, quando você tem um problema na sua vida e você se compara com alguém que tem um problema parecido com o seu, e você compara aquela pessoa que eu já disse para você, melhor do que você espiritualmente, então é fácil você receber que aquilo não é o diabo agindo, aquilo não é Satanás agindo, mas era um natural. São as coisas. Hoje a gente vê Satanás lutando, destruindo famílias em peso no mundo todo. No mundo todo. Nunca tivemos um tempo com tantas separações, tantos divórcios como nós estamos tendo hoje. Mas, para a igreja, isso tem se tornado algo natural. E aí você, quando está numa crise conjugal, você se compara com o pastor fulano de tal, que se separou, divorciou e casou de novo. E está feliz, né? Porque tem muita gente que diz assim, eles estão tão felizes. Já viu alguém feliz no Facebook, no Instagram, nas redes sociais? Sempre aquela cara de: eu estou superior a vocês. É ou não é? Então, na fita, como diz os antigos, é tudo normal. No filme, está tudo muito bem. Eles estão felizes. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque a maioria das famílias, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, que estão olhando, que estão vendo as coisas de forma natural, elas não estão conseguindo enxergar que por trás de uma crise conjugal tem um espírito maligno trabalhando. Na vida de quem? Dele, né, pastor? Na sua vida, irmã, também. Tanto na vida de um como na vida de outro. Se a coisa está a ponto de sucumbir, os dois estão alimentando a carne. E pecado é alimento da serpente.
A Bíblia diz: tu rastejarás. Tu vais te alimentar do pó de quê, pessoal? Da terra. Você já viu alguma serpente com a linguinha passando na terra? Se alimentando da terra? Quem já viu isso aqui? Ninguém. E o que é o pó da terra, pastor? Você, eu, somos nós. O alimento da serpente significa Satanás se alimenta com o pecado do homem que voltará ao pó. O homem é pó e voltará ao pó da terra. Ou seja, o meu pecado, quanto mais eu dou lugar à carne, eu alimento Satanás, eu alimento a minha carnalidade. E está se vivendo isso de uma forma natural. Ninguém está vendo isso. Satanás, ele nunca vai deixar você acreditar que seus problemas, que suas lutas, que suas guerras, que seus desvios de condutas e os desvios de condutas de dentro da sua casa, ou travas que existem em sua vida, e até males que têm sido laços que não estão te deixando ser feliz, como obras promovidas pelo maligno, nunca ele te deixará acreditar que é algo espiritual. Porque se você recebe o seu problema como algo natural, preste atenção nisso, que todo mundo passa, jamais você lutará contra isso, porque você nunca lutará contra uma coisa que você não acredita. Então, se é algo natural, se todo mundo passa por isso, eu não luto contra. Se você tem um problema, por trás desse problema tem um espírito maligno. Por trás de todo problema tem uma força espiritual trabalhando, e o crente está achando que isso é natural. Esse é o problema. Esse foi o problema de Gideão. Esse foi o problema de Israel. Quando eles estavam dentro da caverna, escondidos por causa dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, quando eles se escondiam, eles estavam se escondendo por covardia. Eles estavam se escondendo do problema deles. E eles achavam que aquilo ali era a máxima deles. Você imagina o que é todo ano Israel plantava, não tinha direito de colher nada. Aliás, algumas coisinhas, porque senão eles morriam de fome. Mas as multidões, a Bíblia diz que eram tantos, era como se fosse a areia do mar, um exemplo assim. As multidões subiam para a terra que manda leite, para um povo que sabia que era um povo próspero, que tinha algo a dar. E eles tomavam tudo dos israelitas. Por que eu estou falando isso? Porque se falava que outrora Deus tinha feito tantas obras, tantas maravilhas pelos nossos pais. Não foi isso que aconteceu com Gideão? Quando Gideão foi convocado, e o anjo disse: Gideão, homem valente. É como se Gideão estivesse esperando aquele anjo. É como se Gideão estivesse esperando: um dia eu vou topar cara a cara com o anjo de Deus, e eu vou fazer uma pergunta a esse anjo. E aí Gideão vai malhar o trigo. Imagina, eles batendo o trigo, aquela lapa de barrote grande, com tipo uma corrente e outro pedaço de madeira assim na ponta, e eles batendo, e aí eu pensando, eu estava vendo aquilo, até mostrei a minha esposa hoje, como se é feito a batida do trigo. E aí eu vendo aquele cara batendo o trigo, eu fiquei pensando assim, cara, isso dá uma concentração, isso dá uma raiva do inimigo. Quando ele pegava aquele barrotão de madeira, com aquele outro pedaço na ponta e um pedaço de corrente, acho que ele pensava: isso é uma vida, não aceito isso, vida desgraçada. A gente planta, a gente não colhe direito, e ele revoltado, plantando ali, batendo ali. E a Bíblia diz que foi Gideão,
Diga ao seu vizinho. Diga, foi Gideão. Foi Gideão que fez a diferença. Gideão saiu do meio do povo lá, que estava entregues ao problema. E Gideão disse: eu vou fazer a diferença. Pelo menos eu vou bater um trigo aqui, para a gente ter um pouquinho guardado lá dentro das malocas. Senão a gente vai morrer de fome. E foi a coragem de Gideão de sair, de bater o trigo, de esperar, de juntar, para não morrer de fome. Foi aquela coragem que fez Deus ver em Gideão aquilo que ele não via. Só que deixa eu te recapitular o assunto. Então, Gideão, ele ouvia falar, como você escuta dentro da igreja: Jesus é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre. Mas a sua vida é cheia de problema. Jesus é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Mas as coisas não estão acontecendo na sua vida. Não foi isso que aconteceu? Quando nós usamos a razão, quando nós pensamos um pouquinho mais, a gente começa a filosofar, e a gente começa a ser e andarmos como homens espirituais inteligentes. Espera aí, Senhor. Se o Senhor diz isso em sua palavra, e por que eu estou vivendo isso? Se o Senhor está falando dessa forma aqui na Bíblia, eu estou vivendo o contrário disso. Espera aí. Tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa eu tenho que fazer. Diga comigo, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que sair da ótica do natural. Por que eu estou quebrando? Eu tenho que sair da ótica do natural. Amém ou não amém? Porque eu só vivo doente. Eu tenho que sair da ótica do natural. Calma, vamos pensar. Se Ele me diz que me deu vida e abundância, se Ele me diz que levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, por que eu estou numa crise tão grande conjugal no meu casamento? As coisas, é um inferno a sua casa. Tem algo que não é natural. Tem algo sobrenatural por trás disso. Porque o Senhor te prometeu que você encontrou a benevolência dEle ao encontrar aquela pessoa que você ama. Então, se você não está vendo o seu casamento como tem que ser, tem uma coisa errada por trás disso. Sim ou não? Se você é uma pessoa que acredita em Deus e a sua vida só tem dado errado, tem algo errado. Você não pode encarar isso como algo natural. Então você tem que pensar um pouquinho mais. Diga ao seu vizinho: nós temos que sair de dentro da caverna. Amém? Tem que sair lá de dentro da caverna. Como assim, pastor? Os midianitas estavam vindo. O povo de Israel corria e se escondia nas malocas, nas cavernas, nas fortificações. A gente tem que sair desse lugar para raciocinar lá fora. E você só raciocina quando você pega aquele cacete mesmo, aquele barrote e bate, sabe? Em cima do trigo no lagar. Aí você começa a pensar. Porque aquilo leva o homem a um raciocínio. Sair de lá da minha zona de conforto. Eu não quero mais viver aquele natural que está ali. Eu quero viver o sobrenatural. E o sobrenatural, para se viver, eu tenho que sair da zona de conforto, que é justamente o quê? Eu tenho que sair lá de dentro de quê? Lá das malocas, eu tenho que sair lá de dentro das cavernas, eu tenho que sair de dentro das fortificações, dos lugares de proteção, eu tenho que sair. E que são esses lugares? A nossa zona de conforto. É natural, todo mundo passa por isso. E olha que existe assim de pastores que encorajam mais você a viver no sofrimento. E ainda autentica dizer que você está no estreito, que você está na prova, que você está no deserto, e etc, etc, etc. E você vai, é natural. É Jesus autenticando algo que você torna natural quando é sobrenatural, porque existe um espírito por trás disso. A gente precisa lutar contra isso. Então, Satanás, ele nunca vai deixar você acreditar que os seus problemas, que as suas lutas, suas guerras, suas derrotas, os desvios de conduta, os problemas de dentro da sua casa,
as travas que estão existindo em sua vida, as crises conjugais, os males que estão acontecendo na sua vida, Ele nunca vai deixar você acreditar que isso é algo natural, que é algo sobrenatural, aliás. Ele não vai deixar acreditar que é Ele que está fazendo isso. E, meus amados, aí você precisa entender que você tem que fazer como Gideão fez. Versículo 12 de Juízes 6. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Aí ele vai lembrar o anjo. E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Realmente, outrora o pecado fez isso acontecer. Mas você precisa entender, trazendo para a gente hoje, o sangue de Jesus sempre está para nos purificar de todo pecado. E quando você se volta para o Senhor e pede misericórdia a Ele, entrega seu problema a Ele, Ele diz: vou resolver. Então, quando Gideão disse: o que é mesmo? Eu quero entender, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevêm todos esses problemas? Ou seja, por que o Senhor libera os inimigos nas nossas vidas? A ponto que nós nos escondemos dentro de uma maloca, dentro de uma caverna, em fortificações. Por que o Senhor deixa isso acontecer? Por que o Senhor deixa a gente passar por todos esses problemas? E aí a gente vê que Ele usou a razão. Então a Bíblia diz aqui claramente: então virou o Senhor. Diga comigo bem forte assim: então se virou o Senhor para ele. É como se Gideão estivesse falando para o Senhor: olha para mim. E o Senhor estivesse assim, ó, olhando para algum canto, no horizonte. E aí ele se virou para Gideão. Como é, Gideão? Repete de novo, Gideão. O Senhor se vira para Gideão. Ele não pede para Gideão repetir. O Senhor estava olhando para um outro lugar, mas a atenção estava em Gideão. O Senhor estava ouvindo o que saía do coração de Gideão, a sinceridade. Ou seja, ele entrando em juízo. O Senhor não é um Deus verdadeiro? Você vê que foi o anjo que apareceu. Então se virou o Senhor para ele. Esse anjo, diga comigo, era o Senhor. Diga, o anjo era o Senhor. Foi que o Senhor disse a Gideão: vai nessa tua força. Deus consegue ver em você aquilo que você não vê. O seu problema, a adversidade que você está passando, as circunstâncias que você tem passado, essas ações malignas que estão na sua vida, não é para te sucumbir, mas só que elas vão te dominar enquanto você administrá-las, enquanto você estiver só passivo, enquanto você não enfrenta mesmo, cara a cara, o diabo dessa situação que você está vivendo em dificuldade, enquanto você não parte para o ataque, os midianitas vão estar no teu encalço, os amalequitas vão estar na tua vida, os inimigos do Oriente vão estar tudo nas nossas vidas. Essas forças malignas vão estar agindo nas nossas vidas, enquanto nós não descobrirmos que existe um potencial dentro da gente, chamado o nome de Jesus, que tem todo o poder, amados. A autoridade de Jesus, que tem poder na autoridade. Ele nos deu poder e autoridade. Então, enquanto a gente fica na administração, a gente fica igual o povo de Israel. Você fica no casamento cheio de problemas, cheio de adversidades, brigando com seu marido brigando com você, e vocês estão achando que são vocês que estão com incompatibilidade de gênero. Vocês estão achando que, não, porque acabou o romance, acabou, pastor, acabou o clima, acabou.
São forças espirituais da maldade agindo no teu relacionamento. Você olha para o seu esposo e ele está prostrado nas drogas, no álcool, sei lá, em coisas erradas. Você olha para o seu filho e vê os problemas. Você ora tanto, mas não vê reação nenhuma. O que você está fazendo? Você está simplesmente administrando. E se você olha e não vê solução em Deus, nele, você não vai ver mudança. Você vai precisar enfrentar esse problema. E essa campanha é para você enfrentar esse problema. Você vai sair daqui com armas poderosas para você lutar contra isso hoje à noite ainda. Então, eu quero que você entenda que o Senhor te diz: você pode ser até uma pessoa de Deus, mas quando a sua ótica em relação aos seus problemas, as suas lutas em sua vida, como algo natural, você vê como algo natural ou obra do acaso, porque todo mundo passa por isso. Você acredita que, você até nem acredita mesmo que precisa lutar contra esses males, porque você vê de uma forma natural. O Senhor está dizendo o seguinte para você: isso é o que o diabo faz você não acreditar que por trás do seu problema existe uma força maligna. E o Senhor viu em Gideão o que ele não tinha visto. Talvez você não está vendo em sua vida o que Deus viu em Gideão e o que Deus vê em você. Porque quando Deus fala: Gideão, vai nessa tua força. Dá uma olhadinha em Juízes 6. O que Gideão fala para o Senhor? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de quem? Do meu pai. Não é isso? Essa não é a visão que a gente tem? Pastor, os problemas estão tanto que eu não estou aguentando mais. Sim ou não? As lutas são tamanhas, pastor, que eu não estou aguentando mais. Eu não estou mais suportando. Pastor, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou jogar tudo para cima. O seu negócio está sucumbindo a cada dia e você se entrega. O seu marido, sua esposa, se destruindo, seus filhos, sua família, e você entregando, se entregando. Você mesmo está sendo dominado por vícios, por coisas, e você está se entregando. O pecado tenta te dominar e você está se entregando. E Deus está dizendo para você, como disse para Gideão: vai nessa tua força, mulher valente, homem valente, eu tenho a saída para você. Por isso que o tema maravilhoso que Deus nos deu dessa ministração foi: o que você não vê, mas Deus vê em você. Deus vê em você potencial para você vencer todas as forças do inimigo, todos esses laços, todas essas setas, todos esses dados, todos esses problemas dentro da sua casa, em sua família, na sua vida. Deus vê você como vencedor, como vencedora, mais que vencedor. E você precisa entender que se é algo que não é natural, é sobrenatural. Para o mundo parece natural. O natural para você é você viver o melhor de Deus. Meu Deus, que amém, aguardo. Vou repetir para você não perder a oportunidade. O melhor para você é você viver o melhor de Deus. Irmãos, é natural você viver prosperidade. É natural você viver uma vida abençoada no seu relacionamento conjugal, em paz, sua família, sua casa, um pedacinho do céu. É natural isso. É natural você viver vencendo, seus negócios prosperando, tudo que você impõe em suas mãos. É natural prosperar, é natural prosperar, é natural prosperar. É natural sua vida dar certo, meu amado. E você está achando que o natural é a crise que você está vivendo, o problema que você está vivendo, a adversidade que você está vivendo? Você está achando que natural é o que todo mundo vive por aí, que os midianitas, amalequitas, os povos do Oriente atacavam Israel e estava tudo natural para Israel. Quando um homem disse: eu vou fazer a diferença, eu vou bater o trigo lá fora, eu não vou me entregar, eu vou lutar.
E Deus olhou para ele e disse: você é homem valente, porque você saiu de lá do meio, dos acomodados, e disse: eu vou vencer, a minha vida não vai ser assim, eu não vou ficar dentro lá daquele lugar, esperando os inimigos, eu vou me precaver, eu vou colocar a mão na massa e tudo vai dar certo. Irmão, sai do teu natural, que é o natural do mundo. Repreende o sobrenatural maligno na tua vida. Como, pastor? Não aceitando isso. O natural é você viver o melhor e comer o melhor desta terra, diz o Senhor para você. Ah, queridos, quando eu vi Deus me falando isso, eu disse: Senhor, é verdade. O Senhor disse: filhos, quantos estão achando que é obra do acaso? É obra do acaso. Todo mundo passa por isso. Se você acha que isso é normal, você nunca acreditará que precisa lutar contra esses males. Que você nunca precisa lutar com as armas de Deus, porque você não vê o diabo em seus problemas. Sempre você verá uma desculpa inventada por Satanás. Eu achei isso muito top quando o Senhor me disse hoje isso. Filho, sempre haverá uma desculpa inventada por Satanás na vida de um filho meu que está no problema há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5, há 6. Observe quanto tempo faz que você vive nesse sofrimento. Observe quanto tempo você está passando por isso, meu amado. Eu vou te dar alguns dos exemplos que Deus me falou hoje, que as pessoas acham natural. Um deles eu já falei: briga incessante, eu quase sempre entre marido e mulher. Pobreza e escassez na família. Desemprego em sua vida por longo tempo. Crente, Deus está falando contigo. E o pior é o cara levar nome de vagabundo. É um demônio que está na sua vida, que está segurando você. E que não te deixa muitas vezes nem você ficar dentro de um culto como esse. Faz você sair, talvez você esteja online. Faz você não se envolver com as coisas de Deus. Desemprego em sua vida por longo tempo. Doenças familiares, passando de geração em geração. Vida de solteiro, foi uma coisa que Deus me falou hoje. É natural, pastor. Vida de solteiro se estendendo por muito tempo. Deus não quer que você fique esse tempo todo, você está perdendo tempo. Isso é natural porque tua tia, teu tio, alguém da tua família, até hoje nunca casou com ninguém. É natural. Mas isso é natural, pastor. Meu primo, minha prima, minha tia, minha cunhada, aliás, minha tia, fulano de tal. É natural. Não, é natural. Deus te chama para o sobrenatural dele. Deus te chama para você entender que se sua vida sentimental está amarrada e que você não consegue ter uma pessoa de Deus na sua vida, porque Satanás tem tentado, se infiltrado, amarrado sua vida sentimental. E é preciso ser valente para derrubar esse demônio que sustenta você nessa solidão. Porque eu sei realmente que é isso. Eu me casei novo, graças a Deus, meus 22 anos. Mas eu sei o que é a solidão de sair de um culto e olhar para um canto, olhar para outro e ir para casa. Não ter uma pessoa para compartilhar. Não ter alguém. E você precisa ter muito cuidado. Porque Satanás quer te manter no natural dele, que todo mundo por aí está vivendo. E sabe o que é que ele faz muitas vezes? Ele vai tentar arrumar alguém dele para você. Cuidado. Vigia agora que teus olhos foram abertos. Porque o inimigo, ele faz com que você, se engane com aquilo que é cilada, ele vai tentar fazer com que você, olha aí, o pastor não diz que a vida de solteiro se estendendo por muito tempo não é natural. Não é natural. Tem uma coisa aí por trás. E essa coisa chama-se espírito
familiar, espírito de solteirice. Mas não é, esse espírito não é só para aqueles que nunca casam, pois o Senhor estava me falando hoje. Esse espírito também é para aqueles que casam, separam, se divorciam, vivem a solidão de uma vida sozinha. Ou não arruma, não é correspondido com alguém que o honre, com alguém que o valorize. Arruma um quebra-galho aqui, arruma outro quebra-galho ali, arruma, eu quero é ser feliz. E aí? Você acha que isso é o natural de Deus? Porque é tão natural que as bênçãos te acompanhem, que tudo dê certo na sua vida de solteiro, que tudo dê certo na sua vida de casado, que você não foi chamado para viver como Satanás vive, solteiro até hoje. Agora, se você não quer casar, eu respeito o teu ponto de vista, e Deus não está nem aí para isso. Alguns dos exemplos dos problemas. Outro, a empresa entrando em bancarrota. Ah, pastor, isso é natural. Essa crise do corona, essa crise. Por que tem tanta gente ganhando dinheiro com tanta coisa por aí? Você tem que reinventar a roda. E não aceitar problemas de família que passam sempre de geração a geração. Observe que o problema que houve na família lá atrás se repetindo na sua família hoje. Problemas, estou falando sobre problemas. Traição familiar se repetindo. Tudo o que o pai e a mãe sofreu se repete na sua vida. O problema dos seus pais se repetindo na sua vida hoje. É natural isso. Está se acabando sua vida, isso é natural, igreja. Foi isso que Gideão entendeu. Eu não vou ficar dentro da caverna. E finalizando, separação, divórcios. Essa era a geração lá atrás dos seus familiares e hoje está sendo a sua geração, está sendo a sua vida. E o Senhor abriu os teus olhos para que você entenda. E na campanha da resposta, Deus te chamou para você se levantar contra aquilo que talvez estava sendo natural até hoje na sua vida. Na campanha da resposta, Deus está te levantando hoje e te diz: hoje é noite de você lutar com objetivo. O que foi que você veio fazer aqui hoje? Qual é o seu objetivo? Se sua vida não está ao natural de Deus, ela está ao sobrenatural de Satanás. Se as coisas não têm dado certo na sua vida, e você sabe onde Deus está falando para você, o Senhor está dizendo: é noite de você se levantar contra isso. É noite de entrar em quê, pastor? Em guerra. Porque as armas da nossa milícia, nós podemos lutar, são poderosas em quem? Em Deus. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder. Ele deu poder a você, para você paralisar esse sofrimento que você tem vivido até hoje, que você tem vivido calada, lá caladinha, mas a solidão tem tomado conta de você. Você tem vivido sofrimento, você tem dito a Deus: eu não queria viver isso. E o Senhor está dizendo para você: é noite de você dar um basta. Vem, mulher valente, vem, homem valente. Eu quero somar minha força contigo, e você vai ver que vai acontecer o sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você crê, dê um amém bem forte e se expresse dando um forte aplauso para o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé agora. Você vai guerrear com as armas do Senhor, querido. Você vai guerrear com as armas do Senhor. O que foi que Gideão fez para vencer? Gideão saiu do comodismo. Gideão, ele saiu do comodismo de escravidão que ele viveu dos midianitas, amalequitas, povos do Oriente. Gideão disse: olha, eu não vou viver o que meus antepassados viveram, não. A minha vida vai ser diferente, eu vou ser diferente. Irmãos, se você ler Juízes 6, do versículo 3 ao versículo 6, diz que eles, os inimigos, eles entravam com força e não deixavam Israel com nada.
O inimigo, diga assim, o inimigo não dá trégua. Aponte 4 pessoas perto de você, mesma distância aí, diga 4 pessoas. O inimigo não está dando trégua para você. Fale com 4 pessoas. O inimigo não está dando tréguas para você, crente. O inimigo está lutando contra você, crente. E o Senhor está abrindo os nossos olhos. Como Gideão foi racional, ele pensou, ele disse: cara, sinceramente, parou, aqui, acabou. Eu não aceito viver isso. Disseram que os meus pais lá no passado viveram uma vida tão boa. E por que vamos viver essa desgraça de vida que estamos vivendo? Tem que haver uma revolta em você, meu irmão. Tem que haver uma revolta no seu coração. Enquanto você estiver aí acomodado, você está no natural do mundo. Eu estou esperando o tempo do Senhor, é o diabo. Esse é o tempo que o diabo está promovendo na tua vida e você nem percebe. Eu vi dentro da minha casa, minha mãe dizer assim: um dia esse homem se converte. Meu pai passou a vida toda, o Satanás na vida dele, acabando ele na cachaça, acabando ele no álcool, acabando com ele, desgraçando a família da gente, até o momento que o Senhor disse: vai lá, homem valente. Tem que existir um mais valente. Se você não for esse mais valente para você, para a sua família, não vai haver mudança. Porque para o natural, muita gente dizia assim: teu pai não muda, teu pai nunca vai mudar, isso é dele mesmo. Pau que nasce torto, vai morrer o quê? Torto. Mas não, queridos, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que Ele é perito em transformar a vida das pessoas, meus amados. E foi isso que nós podemos ver. Enfrentamos, lutando em oração, em posição de mãos, determinação, e Deus foi quebrando as cadeias de Satanás, a ponto que eu vi meu pai livre, entregando a vida dele para Jesus Cristo. Pulando no altar dessa igreja, um homem muitas vezes tímido, pulando no altar dessa igreja, sendo batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Sabe o que é isso? É você se levantar com garra, como Gideão se levantou. É você se revoltar com a situação difícil que você tem passado. É você dizer assim: a partir de hoje eu não aceito mais isso, meu Deus. Eu não aceito mais isso. E o que é que eu faço, pastor? Vamos orar. Agora, venha com um objetivo. Você já tem um objetivo aí? Você já tem o que você quer receber de Deus? Lute com isso. Lute por isso.